Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o núcleo celular e o ciclo celular. Na semana passada, na aula passada, a gente conversou sobre a matriz extracelular. Então a gente olhou para o lado de fora, e agora a gente vai olhar um pouco para o lado de dentro da nossa célula. Então, para não ficar muito cansativo, eu dividi essa aula em três partes, tá bom? As três partes vão estar disponíveis. Então, nesse primeiro momento, eu queria, né, que a gente conhecesse o núcleo da célula eucariota, compreendesse a estrutura do DNA, que está guardado dentro do núcleo, e a sua organização geral. Então, aqui são os tópicos da primeira parte, se quiserem dar uma pausa e olhar, tá bom? São o que a gente vai abordar nessa primeira parte. Então, gostaria de começar falando sobre o envoltório nuclear, né? Então, na nossa célula eucariota, nós temos um núcleo. Esse núcleo contém o DNA da célula e o DNA da célula ele fica separado do resto do citoplasma por esse envoltório nuclear. Então, nós dizemos que a função, né, do nosso envoltório nuclear é o de delimitar uma área alheia ao citoplasma. Então, ele separa, né, o que é o nucleoplasma, ou seja, a geleia, né, a gelatina que está dentro do núcleo do citoplasma, que é basicamente onde a gente encontra as organelas, os ribossomos, né, da nossa célula. O envoltório nuclear ele é formado por duas unidades de membrana. Essas duas unidades de membrana são uma interna, que está voltada para o DNA, e uma externa, que está voltada para o citoplasma, já mostro para vocês. E esse envoltório ele delimita o que a gente chama de espaço perinuclear. O envoltório nuclear ele é bastante curioso, né? Porque o envoltório nuclear ele tem uma composição bastante diferente, né? Ele tem características muito únicas. A membrana interna, né, a que está olhada, a que está voltada para o DNA, ela tem em sua face interna uma rede de filamentos chamado lâmina nuclear. Então, é um conjunto de proteínas que está do lado de dentro do núcleo, que a gente já vai falar um pouco, mas é responsável pelo formato do núcleo. Essa membrana interna, ela é um pouco diferente, né? Ela tem 70% de proteínas e só 30% de lipídios. Então é uma membrana, perdão, muito diferente das outras membranas da nossa célula. Já a membrana externa do envoltório, ou folheto externo, tem uma composição química muito parecida com a do retículo endoplasmático, até porque o envoltório nuclear é contínuo ao retículo endoplasmático. Então, a membrana do retículo plasmático e a membrana do envoltório nuclear são contínuas, tá? A membrana interna ela tem proteínas exclusivas, né, essas proteínas chamadas nesprinas, que são proteínas que são responsáveis pela ancoragem, né, do núcleo ao citoesqueleto da célula. Então aqui a gente pode ver em uma imagem, né, aqui a gente tem o nosso envoltório nuclear em destaque. Aqui dentro do DNA nós temos a cromatina, o DNA. Essa estrutura é o nucleolo. Aqui nós temos a membrana interna do envoltório nuclear, a membrana externa, e esse espaço aqui entre os dois em laranja é o espaço perinuclear. Percebam que o espaço perinuclear é contínuo com a cisterna do retículo endoplasmático, mostrando, né, que a membrana do retículo ela é contínua com a membrana do envoltório nuclear. Né? Aqui nós observamos associados ao envoltório nuclear, essas grandes estruturas que são chamadas de complexo do poro nuclear, e pelo lado de dentro, aqui em rosa, nós temos esse condensado de proteínas que é a chamada lâmina nuclear. Então, nosso envoltório nuclear é constituído de duas membranas. Essas membranas são contínuas com o retículo endoplasmático.
né? Então aqui a gente pode ver em uma imagem de microscopia que os nossos núcleos eles têm diferentes formatos, diferentes tamanhos, né? Tem núcleos que são mais redondos, tem núcleos que são menores e mais escuros, tem núcleos que são maiores e mais claros, tem núcleos que são irregulares, temos até células que têm dois ou mais núcleos, né? Então os núcleos eles podem ser bem variáveis quanto ao número. A maioria das nossas células só tem um núcleo, mas várias têm mais de um núcleo e o formato do núcleo também pode variar. Várias das nossas células, a gente vai ver principalmente as células do sangue, não têm um núcleo redondo, elas têm um núcleo com formatos muito diversos, muito diferentes. Aqui é um aumento sobre o envoltório nuclear, né? Um aumento muito maior. E aqui a gente pode ver, né, na imagem as duas membranas do envoltório nuclear, né? Aqui a membrana, aqui em cima a membrana externa, aqui embaixo a membrana interna, né? Essas duas membranas delimitando o que a gente chama de espaço perinuclear. Mais uma vez, percebam que esse espaço ele é contínuo com o retículo endoplasmático. Então, já que o núcleo possui um envoltório, possui uma membrana, de alguma maneira é necessário controlar a passagem de moléculas do citoplasma para dentro do núcleo e de dentro do núcleo para o citoplasma. Uh, a passagem de moléculas ela é importante para que proteja o núcleo de proteínas, de RNAs invasores, como no caso dos vírus, né? Então é importante que seja controlado tudo que entra no núcleo e aquilo que sai do núcleo também, né? A gente não quer que o DNA simplesmente vaze para o citoplasma. É aí que entra a função dos poros nucleares. Os poros nucleares, eles são portões de entrada e saída do núcleo. Então, o poro nuclear, ele tem esse formato característico, né, de cesta de basquete, que vocês podem ver aqui, né, voltado para o lado de dentro. O poro nuclear, ele é formado por um complexo de proteínas, chamado de complexo do poro, e a sua função é muito simples. Tá? O poro nuclear ele delimita quais moléculas podem ou não podem entrar e sair do núcleo. Tá? Então, essa é a função do poro nuclear. E a sua permeabilidade, a sua regra de permeabilidade é muito simples. Água, sais e moléculas pequenas como elas são muito pequenas, né, então aqui eu estou desenhando uma água, ele pode simplesmente entrar e sair do núcleo sem o menor problema. Entretanto, moléculas grandes, como RNA mensageiro, né, um RNA mensageiro aqui, ele não consegue simplesmente sair do núcleo. Ele precisa dar autorização, né? Ele precisa passar por dentro do poro nuclear. Então, dessa maneira, o poro nuclear ele seleciona a passagem de macromoléculas entre o citoplasma e o núcleo. Observem que quanto mais ativa a célula, mais complexos, né, mais poros nucleares ela tem no seu envoltório. Óbvio, né, quanto mais ativa, mais RNA mensageiro é produzido, mais proteínas são produzidas, então maior é a troca de informação entre o núcleo e o citoplasma. Esse poro está ancorado no envoltório, então ele não se desfaz, né, ele não se solta ao citoplasma. Como eu falei, é formado por essas proteínas chamadas nucleoporinas. Estou aqui para mostrar para vocês. Isso daqui é um molde do núcleo de uma ameba, tá? Então, uma ameba histolítica. Observem o número, cada uma dessas protuberâncias que vocês estão vendo aqui é um poro nuclear. Perceba a quantidade de poros nucleares que tem nesse núcleo. Né? As amebas elas são muito ativas, elas produzem um número muito grande de proteínas, então elas têm mesmo um número grande de poros nucleares. Sobre a lâmina nuclear, eu gostaria que vocês lembrassem de algo muito importante. Né? Então, primeiro, a lâmina nuclear, né? A primeira coisa importante, é que a lâmina nuclear está pelo lado de dentro do núcleo,
Então aqui vocês podem ver a membrana externa, membrana interna, e isso daqui que está em verde na imagem, pelo lado de dentro, é a lâmina nuclear. Então a lâmina nuclear está no núcleo, pelo lado de dentro, firmemente ligada na membrana interna, e a lâmina nuclear é composta por essas proteínas chamadas lamininas nucleares. Tá? Coloco aqui em letra maiúscula para não confundir com a laminina da lâmina basal. A lâmina nuclear ela é um conjunto de proteínas que é responsável pela forma do núcleo e pela organização da cromatina. Então, as proteínas que mantêm o núcleo com o seu formato, que mantêm o envoltório nuclear no lugar, são as proteínas que formam a lâmina nuclear. Isso daqui vai ser muito importante para a gente, porque durante a mitose, né, na verdade, a mitose e a meiose, vou consertar isso aqui, mas durante a divisão celular, as proteínas da lâmina, elas se desassociam, né? Elas são fosforiladas e essas proteínas se afastam umas das outras. Então essa rede que é a lâmina nuclear se desmonta. Dessa maneira, durante a divisão celular, o envoltório nuclear desaparece e o DNA fica livre, fica solto no citoplasma. No final da divisão, essas proteínas da lâmina nuclear são defosforiladas, então é retirado o fosfato e essas proteínas voltam a se organizar, de maneira que o núcleo ele volta a surgir, ele volta a aparecer no final da divisão celular, na fase que a gente vai chamar de telófase. E dentro do núcleo, né, terminando a parte estrutural do núcleo, nós temos uma pequena parte chamada nucleolo. O nucleolo é uma estrutura que está presente em todas as nossas células nucleadas, e o nucleolo é uma região que tem uma função muito simples de vocês saberem, lembrarem. O nucleolo é a região da célula onde ocorre a síntese dos ribossomos. Todos os ribossomos da célula são produzidos, são formados dentro do nucleolo, tá bom? Então, o nucleolo é a região, tá, onde ocorre a transcrição do RNA ribossomal, o processamento do RNA ribossomal e ocorre a união do RNA ribossomal com as proteínas ribossomais. Então é interessante observar que o ribossomo ele já sai pronto do nucleolo. Então ele é produzido o RNA ribossomal é produzido no nucleolo, o ribossomo é montado no nucleolo e tudo isso junto é exportado e enviado para o citoplasma. Tá? Então, óbvio que as proteínas que fazem parte do ribossomo são sintetizadas no citoplasma e são importadas para o núcleo. Então, os genes ribossomais, né, são os genes que contêm informação para produzir o RNA ribossomal. Nós temos cerca de 500 cópias, né, dos genes ribossomais. Óbvio que é importante a gente ter várias cópias, porque quanto mais cópias, mais RNA ribossomal a gente consegue produzir. E esses RNAs eles são produzidos dentro da célula e depois eles são cortados em três partes, que vocês podem ver aqui. Então, não precisa lembrar o número, tá? Mas é o segmento 18S, o segmento 5,8S e o segmento 28S. Tá? Então, esses três segmentos de RNA, eles vão fazer parte do RNA final. Aqui a gente pode ver em um esquema, em um desenho, o RNA ribossomal aqui, né, sendo transcrito a partir do DNA, né, então aqui está o DNA, o RNA ribossomal ele é transcrito, cortado em três pedaços, e esses pedaços são associados às proteínas, né, esses quadradinhos laranjas. Então, o RNA ribossomal ligado a essas proteínas forma as subunidades do ribossomo. Aqui na esquerda, a subunidade menor, e aqui na direita, a subunidade maior. Então, cada uma dessas subunidades é enviada para o citoplasma, pelo poro, né? Atravessa o poro para o citoplasma, e aí no citoplasma,
cada ribossomo vai encontrar um RNA mensageiro e vai ser responsável pelo processo de tradução. Então, estruturalmente, o que vocês têm que lembrar são essas três partes do núcleo: o envoltório nuclear, a lâmina nuclear e o nucleolo. Agora, falando em mais detalhes, né, entrando em maiores detalhes na nossa célula, a gente vai, a gente vai falar sobre o material genético, né? Então, a gente precisa conversar um pouquinho sobre os nucleotídeos, sobre como o DNA está organizado dentro das células. Então, vamos começar primeiro falando sobre os nucleotídeos, né? Os nucleotídeos são as pecinhas que vão formar o RNA e o DNA, né? Então, a fita de DNA e a fita de RNA são formados por vários nucleotídeos em sequência. E todo nucleotídeo tem esses três componentes: um ácido fosfórico, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, que pode ser púrica ou pirimidínica, né? Então, prazer, esse é um nucleotídeo. Aqui em cima nós temos um nucleotídeo de RNA, embaixo nós temos um nucleotídeo de DNA, são muito semelhantes, né? São muito parecidos. A diferença está nas bases nitrogenadas. Aqui vocês podem ver que o RNA tem 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e uracila, enquanto que o DNA tem adenina, guanina, citosina e timina, tá? Então no RNA tem uracila e no DNA tem timina. A segunda diferença é o açúcar. No caso do RNA, o açúcar, né, a pentose, é chamada de ribose, por isso que é RNA, ácido ribonucleico. E no caso do DNA, esse açúcar é a desoxirribose, por isso o seu nome, ácido desoxirribonucleico. Essas não são as únicas diferenças entre o DNA e o RNA, então tem mais uma diferença importante. O RNA das nossas células, na grande maioria das vezes, encontra-se na forma de uma fita, tá? Então é uma fita só de RNA, enquanto que o DNA, que está presente dentro do núcleo, está na forma de uma dupla fita. Essa dupla fita forma uma estrutura que nós conhecemos como dupla hélice, tá? Então o RNA tem adenina, uracila, citosina e guanina. O DNA tem citosina, guanina, adenina e timina. O açúcar do RNA é a ribose e o açúcar do DNA é a desoxirribose. O RNA está presente na forma de uma fita, na maioria das vezes, dentro da nossa célula, enquanto o DNA está presente na forma de uma dupla fita. Tá bom? Então essas são as diferenças básicas entre os dois. Aqui é só um resumo do que a gente acabou de falar. E o DNA e o RNA, eles apresentam o que a gente chama de direcionalidade, ou seja, as fitas de DNA e as fitas de RNA, elas são sintetizadas sempre na mesma direção, tá? Então, é a direção que a gente chama de 5' 3'. O que é isso? Aqui a gente tem o carbono 5' da pentose, aqui a gente tem o carbono 3'. Então, essa fita ela sempre cresce do sentido do carbono 5' para o carbono 3', né? Então, a gente sabe, né, a gente conhece que toda fita de DNA e toda fita de RNA é sempre sintetizada nesse sentido, tá? Quando há duas fitas, uma do lado da outra, essas fitas são mantidas juntas por pontes de hidrogênio, né, por ligações químicas, e essas fitas, né, como mostrei aqui para vocês aqui em cima, elas vão apresentando voltas, né? Essas voltas ocorrem a cada aproximadamente 10 nucleotídeos. Então, aqui no desenho, só para exemplificar, né, eu tenho aqui uma pentose, aqui está o carbono 5', aqui está o carbono 3', né, dessa fita. Então, o próximo nucleotídeo, o novo nucleotídeo, vai ser adicionado aqui na extremidade 3', né? Então, dessa maneira, a fita de DNA e a fita de RNA sempre são sintetizados na mesma direção. Os pares de bases
que eu comentei, eles sempre ocorrem da seguinte maneira, né? Entre duas fitas de DNA, a adenina, que está aqui, o azinho, sempre pareia com a timina e a citosina, o C, sempre pareia com guanina. Então, se em uma fita eu tenho guanina, do outro lado eu tenho citosina. Se de um lado eu tenho timina, do outro lado eu tenho adenina. Quando ocorre o pareamento entre uma fita de DNA e uma fita de RNA, ou entre duas fitas de RNA, o pareamento é um pouco diferente. A adenina pareia com uracila e a citosina pareia com guanina. Tá? Então, esse pareamento é que mantém as duas fitas que vocês estão vendo aqui na imagem, né? É esse pareamento que mantém as duas fitas juntas. As fitas, né, essas duas fitas que estão juntas, elas são antiparalelas, ou seja, elas ficam orientadas em sentidos opostos. Vocês podem ver aqui embaixo no desenho, né? Uma fita, aqui está a extremidade 5' e aqui está a extremidade 3'. Então ela cresce no sentido aqui da seta da esquerda. A outra fita, sua fita complementar, ela está orientada em sentido oposto. Né? Então aqui está a extremidade 5' e aqui está a extremidade 3'. Então ela cresce no sentido, né, 5', 3', mas está orientada, né, em um sentido oposto. Por isso que a gente diz que as fitas elas são antiparalelas. Né? Essas fitas antiparalelas é interessante observar, é sempre importante a gente saber que elas carregam a mesma informação, só que são informações complementares. Né? De um lado eu tenho adenina, do outro lado eu tenho timina, de um lado eu tenho guanina, do outro lado eu tenho citosina. É a mesma informação, só que são informações complementares. Né? Um carrega a informação e o outro é o molde. Então, aqui só uma tabela para a gente recapitular o DNA e os três tipos principais de RNA que tem dentro das nossas células. O RNA ribossomal, o RNA transportador e o RNA mensageiro. Então, aproveitando que a gente está falando sobre o DNA, a gente precisa falar sobre as nossas grandes fitas de DNA que estão dentro da célula, que são os cromossomos. Tá? Então, o cromossomo é uma fita grande de DNA que contém os genes necessários para produzir um determinado organismo, para produzir um determinado ser. No caso dos humanos, nós temos 46 grandes duplas fitas de DNA, né? Nós temos 46 grandes cromossomos que são lineares. Né? Então, os nossos cromossomos são uma grande dupla fita de DNA, né? Linear. Então, as extremidades da fita de DNA estão abertas. E nós temos 46 dessas fitas. Né? Na ponta de cada cromossomo, nós temos pequenas sequências de DNA repetidas que são chamadas de telômeros. Tá? A gente vai conversar mais sobre os telômeros na disciplina de genética. Mas saibam que os telômeros eles protegem o DNA durante as divisões celulares. Durante a reprodução sexuada, né, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o filho recebe 23 cromossomos de cada um dos seus pais. Então, dos seus 46 cromossomos, 23 você recebeu do seu pai e 23 você recebeu da sua mãe. Né? Então, como que são organizados os nossos cromossomos dentro da nossa célula? Né? Os cromossomos eles existem em pares. Então, a gente tem aqui o par 1 de cromossomos, o par 2, o par 3 e assim por diante. Então, nós temos dentro da nossa célula 22 pares de cromossomos autossômicos, né? Esses daqui, e nós temos um par de cromossomos que define o sexo, né, que é o chamado par sexual. Esse par sexual pode ser XX, no caso de fêmeas, ou XY, no caso de machos. Né? Então, esses pares de cromossomos são o que nós chamamos de cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É um cromossomo que carrega, na mesma ordem, os genes. Então, aqui, por exemplo, né, vamos olhar aqui para o cromossomo 1.
esse cromossomo 1 que você recebeu, por exemplo, do seu pai, tem os mesmos genes do que o cromossomo 1 que você recebeu da sua mãe. Óbvio que esses genes podem apresentar algumas pequenas diferenças, como por exemplo, olho claro, olho escuro, cabelo cacheado, cabelo liso, alto, baixo, enfim. Mas os genes, né, embora eles sejam um pouquinho diferentes entre si, os genes são os mesmos, né? Lembrando que essas diferenças, né, no gene são chamadas de alelos. Então, alelo é uma variante de um gene. O gene é o mesmo, mas ele pode ser um pouquinho diferente, tá? Ah, então aqui eu já falei para vocês que a gente conta com 22 pares de cromossomos autossômicos, nomeados de 1 a 22, e dois cromossomos sexuais, que podem ser XY no caso do macho e XX no caso das fêmeas. Então, os cromossomos, né, o número de cromossomos que determinada espécie tem, define um conceito muito importante em biologia, que é chamado de haploidia, né? O que é haploidia? Haploidia é o número de cromossomos que determinado organismo tem. Então, para a gente entender, eu vou usar os humanos como exemplo, tá? Então, nós temos 23 pares de cromossomos nas nossas células, ou seja, cada jogo de cromossomos tem 23 cromossomos, né? É como um jogo de talheres. A gente tem um garfo, uma colher, uma faca. É como se a gente tivesse 23 talheres diferentes. Então, o nosso jogo, né, ele é composto de 23 peças diferentes. Por isso que a gente diz que o nosso número haploide é de 23. A gente tem 23 cromossomos diferentes, 23 pares de cromossomos diferentes na nossa célula. E a gente se refere a esse número haploide pela letra N. Portanto, em humanos, N, número de cromossomos, é igual a 23. As nossas células somáticas, ou seja, as células que fazem parte do nosso corpo, têm dois jogos de cromossomos. Então, eles têm dois Ns. São células diploides, tá? Então, 2 vezes 23 dá 46. Já os nossos gametas, espermatozoide e óvulo, eles têm apenas um jogo de cromossomos, ou seja, eles só têm 23 cromossomos. São células N, um N. São células que nós chamamos de células haploides. Então, seu músculo, neurônio, célula da pele, célula do sangue, não importa. As células que compõem o seu corpo são células diploides, são células que têm 46 cromossomos. Os seus espermatozoides e óvulos são células que têm apenas 23 cromossomos. São células chamadas de células haploides. Tá? Mais uma vez a gente vai ver isso com mais detalhes em genética, mas os nossos cromossomos eles são classificados quanto à posição do centrômero. Então, o centrômero é uma região que o cromossomo fica mais fino, tá? Ele fica mais apertadinho, que é essa região aqui que eu estou circulando. O centrômero divide o cromossomo em dois braços. Tá? Se esse centrômero divide o cromossomo em dois braços de aproximadamente o mesmo tamanho, esse é um cromossomo que a gente chama de cromossomo metacêntrico. Se o centrômero divide o cromossomo em um braço grande e um braço pequeno, é um cromossomo submetacêntrico. E se ele divide o nosso cromossomo em um braço muito grande e um braço muito pequeno, é um cromossomo que nós chamamos de acrocêntrico. Então essas são as três formas que o nosso cromossomo pode assumir, né? São as três morfologias do nosso cromossomo. Então, só recapitulando rapidamente, nós temos 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares autossômicos e um par sexual. Um cromossomo
que carregue a mesma informação do outro cromossomo é chamado entre si, né, de cromossomos homólogos, cromossomos que carregam a mesma informação. Esses cromossomos, eles ficam guardados dentro do nosso núcleo, só que eles não ficam guardados de qualquer jeito, né? Eles são guardados em diferentes níveis de organização, dependendo do estado da célula. Então, se a gente for aqui da esquerda para a direita, a gente vai aumentar o nível de organização, ou seja, o DNA vai ficar cada vez mais compactado, né? Então, primeiro, aqui na esquerda, nós temos o formato mais básico do DNA, que é a sua dupla hélice, é o DNA livre. O DNA dentro das nossas células, ele não fica livre, né? Ele não fica nesse formato, a não ser quando ele está replicando ou quando está transcrevendo. Em 99% do tempo, o DNA permanece associado a esse conjunto de proteínas aqui, essa bolinha laranja, que são chamadas de proteínas histonas, né? As proteínas histonas são organizadoras do DNA. Então, o DNA ele se enrola sobre as histonas, né? E essas histonas, elas podem se aproximar, né? Eles podem ficar cada vez mais juntos, formando isso daqui, né, que a gente está vendo no 3, que é uma fibra compactada. E essas fibras, elas podem se compactar ainda mais, ainda mais, ainda mais, até que a gente enxerga aqui no 5, né, que é o estado de maior compactação do DNA, que é o cromossomo quando ele está quando tá em divisão celular, que é a fase de metáfase. Tá? Então, o nosso DNA ele pode assumir diferentes níveis de organização de acordo com seu grau de compactação. O maior grau de compactação do DNA é atingido durante a divisão celular. Então, quem são essas histonas, né, essas proteínas que organizam o DNA? As histonas são proteínas altamente básicas, são proteínas que têm carga positiva, o DNA tem carga negativa, portanto, positivo atrai o negativo. E essas histonas, vou passar aqui rapidinho, essas histonas elas formam um núcleo, tá? Esse núcleo aqui de proteínas, onde o DNA que vocês estão vendo aqui em verde se enrola. Tá? Essa estrutura DNA enrolado sobre as histonas é uma estrutura que nós chamamos de nucleossomo. Então, dentro do nosso núcleo, o DNA está organizado na forma de vários nucleossomos em cadeia. E esses nucleossomos eles podem ficar mais perto um do outro ou eles podem ficar mais afastados um do outro. Então, se esses nucleossomos estão mais próximos, o DNA está mais compactado. Se esses nucleossomos estão mais distantes, o DNA está mais relaxado. Então, aqui vocês podem ver nessa imagem que dentro do núcleo nós temos essas regiões escuras, onde o DNA está muito compactado, e essas regiões mais claras, onde o DNA está mais frouxo, está mais solto. Tá? Tá, e qual é a relevância disso? A relevância disso é o seguinte: ah, quando o DNA está mais frouxo, o DNA é mais fácil de ser lido. O que eu quero dizer com isso? Imaginem que vocês, quando entraram na faculdade, quando vocês entraram na instituição, vocês ganharam todos os livros de todos os cursos. Então vocês receberam os livros de nutrição, de odontologia, de medicina, assim como vocês também receberam os livros de direito, de administração, de pedagogia. Só que você não vai se formar em direito, você vai se formar em odontologia, em nutrição, em fisioterapia, não importa. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar os livros da sua área e vai tirar da caixa. Vai deixar no seu quarto, aberto, para você estudar. Os livros de direito, os livros de pedagogia que você não vai usar, você não pode jogar fora. Mas você vai deixar lá guardado no cantinho. Vai ficar compactado.
Aqueles que você vai usar, aqueles que você vai tirar informação, vão ficar descompactados. O seu colega que vai fazer direito vai receber os mesmos livros. Só que ele vai deixar os livros de nutrição, por exemplo, guardados no cantinho, e ele vai descompactar os livros de direito. Então, dentro da nossa célula, o DNA ele pode ficar mais compactado, ou seja, a parte do DNA que não está sendo usada, ou o DNA pode ficar mais frouxo, a parte do DNA que está sendo usada. Então, isso é o que nós chamamos de eucromatina e heterocromatina, tá? Eucromatina é a parte do núcleo aqui que a gente está vendo que está mais frouxa, que está mais solta. Então, essa daqui é a parte onde está o DNA ativo, onde está ocorrendo a leitura e a síntese de RNA. A parte mais escura do núcleo, chamada de heterocromatina, é a parte onde o DNA não está tão ativo. Então, é a parte que o DNA está compactado. É mais difícil acessar a heterocromatina. Só para vocês saberem, a gente tem dois tipos de heterocromatina. A chamada heterocromatina constitutiva, ou seja, em todas as células que a gente olhar do corpo, as mesmas regiões, tá, do DNA estão compactadas. Porque são regiões que a gente não precisa ler, né? São regiões que são usadas principalmente para organização do genoma, organização do DNA. Então são regiões que ficam lá quietinhas, guardadas em todas as nossas células. E tem o que a gente chama de heterocromatina facultativa. É como eu falei, são os livros de direito, por exemplo. Para quem vai se formar em direito, esses livros eles estão ativados, esses livros eles estão descompactados. Para quem vai se formar em nutrição, em odontologia, esses livros eles ficam guardados. Então por isso que a gente chama de facultativo. É a parte do DNA que em algumas células está ativada e em outras células ela está desativada. Então aqui, só uma dica visual, né? Eucromatina é a parte do DNA mais frouxa, onde os genes estão ativos, e a heterocromatina é a parte mais condensada do DNA, onde os genes estão inativos. Quem controla a diferença entre a eucromatina e a heterocromatina são as proteínas histonas. Quando as histonas estão mais afastadas, né, as, a, a cromatina fica mais acessível, né, fica mais ativa. Quando as histonas estão mais juntas, mais próximas uma da outra, né, o DNA fica mais inacessível, então é mais difícil de produzir a proteína. Só um conceito rápido, né, para não confundir. Cromatina, né, a última parte, prometo, cromatina é a disposição do material genético durante a intérfase, ou seja, cromatina é isso daqui, ó. É essa massa de DNA que a gente olha dentro do núcleo. Eu não estou olhando a dupla hélice de DNA, mas eu estou olhando essa massa de DNA que está dentro do núcleo. Isso é o que nós chamamos de cromatina. Não confundir com cromossomo, que é uma estrutura composta por uma única fita de DNA. Né? No nosso caso, a gente tem 46 cromossomos. Todos esses 46 cromossomos dentro do núcleo, quando a gente olha no microscópio, esses 46 cromossomos vão fazer parte da cromatina. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção e podem passar para a segunda aula, que vai falar sobre a estrutura dos cromossomos e o ciclo celular. Tá bom? Obrigado e até mais.